Gente, nossa aula de hoje, nós vamos continuar a fonologia e vamos falar de duas coisas. Falar de tabela fonética internacional e falar de transcrição fonética. Na primeira parte, nós vamos tentar entender essa tabela. Que tabela? Por que internacional? Linguistas, professores de idiomas, professores de línguas do mundo inteiro, eles se reuniram, são cientistas das línguas, e tentaram fazer um mapeamento de todos os sons que existem em todas as línguas. Os sons que fazem o português ser o português, os sons que fazem o inglês ser o inglês, ou seja, a fonética internacional, toda a fonética. Mas claro que na nossa aula nós não vamos estudar todos os sons, nós vamos nos preocuparmos com os da língua portuguesa. Internacionalmente, como que funciona essa tabela? Cada som recebeu um símbolo. É diferente de letra que nós usamos para fazer a nossa escrita. São apenas símbolos da pronúncia. Os bons dicionários vão ter na frente o que a gente chama de transcrição fonética. Você tem a palavra, sei lá, a palavra know-how. A palavra know-how. Aí você vai ter na frente, ali nos bons dicionários, entre barras, o jeito que pronuncia aquela palavra. Depois você olha no seu dicionário de espanhol, de inglês, se tem isso no seu. Bom, conhecendo rapidamente aí, na página 121 do livro de vocês aqui, podem abrir o livro aí na página 121 e vocês vão ver isso aqui, olha, símbolos utilizados internacionalmente na transcrição gráfica, porque esses símbolos foram retirados da tabela internacional. A gente não vai usar isso aqui para escrever um texto. Não serve dessa forma, não é para escrever um texto. Mas nós vamos usar isso aqui para escrever como que a palavra é pronunciada. Suponhamos que você tem um amigo lá na Europa, um amigo que fala alemão. E esse amigo está querendo aprender o português, ele não sabe pronunciar. Você pode escrever para ele, então, dessa forma aqui, colocando esses símbolos. É esse aqui, Tá vendo? Tem 4 colunas aí no livro seu. Tem essa primeira coluna, tem essa aqui e tem essa. É a primeira coluna. São os símbolos. Se você escrever uma palavra usando esses símbolos, a pessoa vai saber pronunciar. E se ele escrever no alemão, uma palavra do alemão, usando esses símbolos, você vai saber pronunciar. É para isso que ela serve. Então, nessa parte da nossa aula, a gente ter uma pequena noção de como funcionam esses símbolos, como funciona essa tabela. Aqui nós temos as vogais. Eu só peço a correção aqui você tem o A, você tem o E. O E, você viu aí que parece um 3zinho, um 3 ao contrário. Aí você tem o E é o E normal. Você tem o I e tem o O. Esse O aqui é que eu quero que você conserte aí. Aqui ele está como se fosse um C, mas ele é um C ao contrário, tá? Ele é um C ao contrário. O O é um C ao contrário, seria mais ou menos assim, É um C ao contrário, Você está dando para ver aí, deixa eu forçar mais aqui. Ele seria mais ou menos isso aqui, É um C, só que é ao contrário, não é um C da forma que foi colocado aqui, foi um erro de gráfica. O O é diferente então, quando você escrever para alguém que a pronúncia é O, vai colocar esse Czinho ao contrário. Se a pronúncia for O, aí é o O normal, O U é U mesmo. O AN, todas as nasais, do AN até o a gente coloca um tiozinho em cima, para mostrar que aquela pronúncia é nasalizada. Então vai ter o AN, vai ter o EN, vai ter o IN, o ON e o Na sequência, você tem os sons das semivogais aqui. Vai ser o símbolo do Y, quando a semivogal, se a semivogal for o E e o I, você vai colocar o símbolo do Y. Lembrando que isso é semivogal. Se for a vogal mesmo, aí já volta aqui em cima. Se for a vogal I, a gente coloca o I.
Se for a semivogal I, aí a gente coloca o Y. O W vai servir para o O e para o U. E lembrando que abaixo aí ó, você tem as consoantes. Olha só as consoantes aqui também. Para cada consoante nós temos um símbolo fonético. Ou seja, dá para escrever a pronúncia de qualquer palavra. Lembrando, é a pronúncia. Jamais em um texto a gente vai fazer isso aqui. Nos textos a gente usa letra. A tabela das letras é essa aqui. Ó. Nós usamos, essa aqui é a tabela da pronúncia, é o fonema. Tudo isso que está na barra é o fonema. Isso aqui é a letra. Por exemplo, olha a curiosidade. Isso aqui é muito importante. Muito, muito importante. Todo fonema é pronunciado com E. Fonema de consoante. Todo fonema de consoante, fonema consonantal, ele é pronunciado com E. Por exemplo, o fonema P, o fonema B, o fonema T, o fonema D, o fonema Q. O fonema Q, aqui está a pronúncia deles. Ó. Se você ficar em dúvida, você vem na tabela, tem a pronúncia deles aqui. O fonema Q, no caso, ele substitui, ele serve na pronúncia do C e do QU. O fonema C, que na fonética ele é o S, ele substitui, ele é a pronúncia. Essas letras todas aqui, ó, marca ele quando a pronúncia é o C. Olha, o S, o X, o C mesmo, a cedilha, o SS, o SC, o S cedilha e o XC. Todas essas letras escrevem esse som C. O som C pode ser escrito, quando você está fazendo o seu texto, né, por todos esses. Olha que bug que é o português. Olha que coisa bugada. Todas essas letras querendo escrever o coitado do som do C. Cláudio, mas aqui é um S. Não, mas aqui é o símbolo. O símbolo fonético do C é o S. As letras que escrevem o C são essas aqui. Não pode confundir fonema e letra. Eu pedi isso lá no início da nossa matéria. Jamais confundir fonema e letra. Aqui eu tenho, olha, os especiais aqui. O G é esse 3. O X é esse, parece um S meio deitado. O Lhe é esse Y de cabeça para baixo, que é chamado lambda. Lambda. Vocês vão estudar isso lá em Química. O Nhe é esse N meio rabudinho aqui. E você tem dois R's na língua portuguesa, dois sons de R. Você tem o Re, de Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. E você tem o Re, de Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Tem que diferenciar. O Re é um fonema e o Re é outro. É lógico que quando a gente vai ser alfabetizado, quando a gente vai falar sobre isso na alfabetização, a gente fala para o aluno que o R no início de palavra ele tem som de Ra, ou quando ele é escrito com dois R's. Mas na fonética, são R's diferentes. São muito diferentes na fonética. Nós temos o R, o som de Re, e nós temos o R vibrante, que é o som de Re. Boa essa parte? Entendeu essa parte direitinho? Então agora nós vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, vou tentar mostrar para vocês como que funciona essa transcrição fonética. Deixa eu virar aqui um pouquinho para eu não ficar tão torto aqui. Olha, transcrição fonética é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, fazer a transcrição. Transcrever é colocar em sons. Então eu tenho a palavra casa. Ó, casa. Aí, para fazer a transcrição dela, primeiro, abre uma barra. Toda transcrição fica entre barras. Se você pegar o seu dicionário, se ele tiver isso, vai estar entre barras. E aí, o fonema ó, K, que, ko, ku. É o fonema consoante. Primeiro, coloca o fonema da consoante. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Nós combinamos isso lá no começo. Toda sílaba tem uma vogal. Então, nós vamos fazer aqui, a consoante é o Q. Lá na tabela de vocês, se você olhar o símbolo do Q, é a letra K.
O símbolo do Q lá na tabela é a letra K. Então coloca. Mas já coloca a vogal? Não, vamos ouvir. Qual vogal? É o K, então é o A mesmo. Porque o som é o do Q. Mas não existe sílaba sem vogal. Qual vogal está acompanhando esse Q? Opa, é a vogal A, porque forma K. E na sequência você tem O, Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Você tem o fonema Z. Pode colocar um Z minúsculo aí. Eu vou colocar esse aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Pode ser um Z minúsculo. Ó, e qual vogal está formando sílaba com esse fonema Z? A vogal A, claro. Então aí você fecha, está aí a transcrição. A palavra casa no dicionário, ela viria dessa forma. Ela viria aqui na frente e depois aqui o significado. Outro. Vamos pegar esse aqui que é muito importante também. Olha a palavra também. Palavra também. Primeira barra. Olha. Tem, tim. Ó, é o fonema T. Vou colocar minúsculo. Fonema T. Fonema T. Qual vogal está acompanhando esse T? Ó, para formar o tan. Claro que é a vogal AN. Se é a vogal AN, lá na tabela de vocês, fala que o A nasalizado, esse AN, ele tem um tiozinho. Então faz o tan. Professor, não coloca o M? Não, o M não existe aqui. O M está só dizendo para mim que aqui eu pronuncio AN. Agora o B. Ba, be, bi. Ó, o fonema B. Um B minúsculo mesmo. Mas não é. Qual vogal está acompanhando esse B? Claro que você notou que é o EN, porque é também. Então, é o EN. Novamente o tiozinho. Se colocar só o E aqui, vai ficar também. Se colocar o E, fica também. Mas você quer é o EN, também. Mas a palavra é também? Não, Cláudia, a palavra é também. Viu? Tem um izinho. Só que se já tem uma vogal, lembra comigo, sempre que já houver uma vogal na sílaba, o E, o I, o O e o U são semivogais. Logo aqui você vai colocar o Y para marcar uma semivogal, ou seja, aqui é um ditongo, ó, também. Ou seja, a maneira de pronunciar, a pronúncia dessa palavra é essa, ó, tam, a primeira sílaba, bem, a segunda. Deu para entender mais ou menos como funciona a transcrição? Fazer mais uma, só mais uma para fechar, porque a aula já está com 12 minutos e não era para ela ficar tão grande. Só mais uma palavrinha aqui, ó. Vamos pegar uma que tenha... Vou pegar a palavra churrasco. Churrasco. Ó, churrasco. Churrasco. E lembra que, ó, chá, xé, xi, xó, chu. O som do xê é uma consoante. Toda consoante é dita com E. Não assusta aí, não. Acostume. Todo fonema de consoante, ele é dito com E, o nome dele. E o xê, vocês viram que é um S meio deitado. A barra. O xê é um S meio deitado. O som do xê. Qual vogal está com esse xê para fazer o chá, xé, xi, xó, chu? É U. Professor, é U. Então coloque o U aí. Chu. Ha. Ha, ré, ri. Olha, esses dois R's aqui formam um dígrafo e é o som do Re, que é o R maiúsculo. Quando for o som do Re vibrante, é o R minúsculo. Como é o som do Re, de Ha, Ré, Ri, Ró, Ru, esses dois R's a gente representa com um R maiúsculo, que é o som do Ha, Ré, Ri, Ró, Ru. É o som do fonema Re. Agora, a vogal que está com ele é o A. Ó, churras. Aqui eu tenho que saber se esse S é um S mesmo, se é um C ou se é um Z. É um Z ou é um C? É um Z ou é um C? Ó, churras, churras. Não é? Não tá? Se fizer Z, é o som do Z. Se fizer S, é o som do C. Então, churras é o som do C. O som do C é o S. Lembra que o som do C é o S? Está na tabela. Acompanha na tabela da 420. Você vai ver que o som do C é o S. Churrasco. K, que, ki, cocu. O som do Q é a letra K.
Churrasco ou churrasco. Pode colocar o U, tá? E fecha. Pode colocar o U mesmo, não tem problema. Claro, mas se eu colocar o O, fazer churrasco, pode ser também. Eu não vou tirar nota se você colocou o A ou se colocou. Então a palavra churrasco fica dessa forma. Só para fechar a nossa aula, se fosse para dizer quantas letras e quantos fonemas, olha o que você teria. Na palavra casa, o que está aqui, ó, é letra. Aqui é letra. Aqui é letra. O que está entre barras é fonemas. Então, se tiver uma questão, quantas letras, quantos fonemas, na palavra casa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. Eu tenho nessa palavra 1, 2, 3, 4 fonemas. Na palavra também, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Ou seja, pode diminuir? Pode diminuir, não tem problema. Às vezes diminui. Então nós vamos ter só 5 fonemas. Na palavra churrasco, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então eu tenho 9 letras. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas apenas. Apenas 7 fonemas. Ou seja, eu tenho uma diminuição. É normal isso? Muito normal. É muito normal. Tá? A palavra ela é pronunciada com a quantidade de sons e às vezes ela é escrita com a quantidade de letras. O que está aqui são as letras que eu uso para escrever essa palavra. O que está aqui são os sons que eu uso na minha boca quando eu pronuncio essa palavra. Na palavra táxi, olha, na palavra táxi já é o contrário. Se eu fizer aqui, ó, eu tenho A, eu tenho isso aqui, ó. Na palavra táxi, então, eu tenho 4 letras e eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 4 letras e 5 fonemas. Ou seja, ela vai ter mais. Então a palavra às vezes pode ter menos fonemas e mais letras. Ela pode ter menos letras e mais fonemas. Aqui é o caso do dífono, né, que é o X, que a gente fala xi. Ó, xi. Tem um Q embutido na pronúncia dessa palavra. A gente não escreve ele porque o X aqui vai ter esse som de xi. Deu para entender isso? Claro, mas não tem uma maneira mais fácil? Tem uma maneira mais fácil. Tem uma maneira mais fácil. Deixa eu tirar essa folha aqui. Olha a maneira mais fácil. Você conta a quantidade de letras da palavra. Se você tiver essa palavra, ó, pegar um bem grandona aqui, ó. Churrasqueiro. Olha, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. 12 letras. E se perguntasse para você quantos fonemas, sem transcrição, sem nada? Maneira muito simples, olha só. Você marca quantos dígrafos tem na palavra. Ó. Tem um aqui, ó, o CH. Tem outra aqui, o RR. Tem outra aqui, o QU. Tem 3 dígrafos. É só então subtrair. A gente subtrai a quantidade de letras da quantidade de dígrafos. Se você tem então 12 letras, 12 menos 3, então eu vou ter, se você tem 12, ó, menos 3, você vai ter apenas 9 fonemas. É o que nós vamos ter nessa palavra. E pode contar que dá certo. Ó, se eu contar, ó, porque o dígrafo conta apenas 1. Então no dígrafo nós teríamos 1, aí 2, 3 fonemas, 4 fonemas, 5, 6, 7, 8 e 9. Por quê? Porque se eu fizer aquela transcrição, vai dar certo também. Ó. Aquele X meio deitado aqui, o U, o som do Re, o som do A, o som do Q, o som do E, a semivogal, o Rzinho, que é churrasqueiro, e aqui você pode pôr o U ou pode pôr o O.
ia dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, se eu subtraio a quantidade de letras da quantidade de dígrafos que tem nessa palavra, vai dar certinho a quantidade de fonemas, tá? A aula ficou um pouco grande, mas desculpe, mas é porque tinha muita coisa, tá? Assisti ela em 2 partes, tá bom? E espero que você anote todas as dúvidas. A gente se encontra depois lá no grupo do WhatsApp. Até a próxima!